E aí, galera? A aula hoje é sobre a termoquímica. E qual é a definição de termoquímica? É a parte da química que estuda o calor liberado ou absorvido em uma reação. Se a gente levar em conta que um sistema, se a gente pensar em uma reação química ou processo que seja, essa reação ela vai acontecer de tal forma que ela pode ocorrer liberando ou absorvendo calor para a vizinhança, que é como está na imagem aí. Quando ela libera, eu classifico ela como exotérmica. Quando absorve, endotérmica. E aí, uma vela acesa é uma reação de combustão, onde você observa a queima. Quando você passa próximo a essa chama, você sente o calor sendo liberado, né? Então, a reação de queima, uma reação de combustão, é uma reação exotérmica. Já a reação de fotossíntese, que é a que a plantinha realiza na presença da luz, veja que a planta ela precisa da luz, ela absorve essa luz. Então, é uma reação endotérmica. Eu tenho lá a plantinha recebendo o CO2, água, na presença da luz. E produzindo o gás oxigênio e a glicose. Então, essa reação ocorre absorvendo a luz. Então, reações que liberam são exotérmicas e reações que absorvem são endotérmicas. E aí tem alguns exemplos de reações que liberam e reações que absorvem energia. Energia aí na forma de calor, né? Exemplo, a reação de queima do carvão, a queima da vela, a queima da gasolina, uma reação química que possa ocorrer numa pilha. Já são exemplos de reações que absorvem energia, o cozimento de alimentos. Quando você está cozinhando um alimento, que tem ali no fogão a chama, você está emitindo calor para aquele alimento. Então, aquele alimento, para ele cozinhar, ele tem que absorver esse calor. Então, cozimento de alimentos ocorre absorvendo calor. Fotossíntese, a gente já viu, ocorre absorvendo energia, calor. Uma pancada violenta no momento de uma explosão. Essa pancada violenta ela vai absorver essa energia. Certo? No início, ela absorve. Termoquímica é a parte da química que estuda o calor liberado ou absorvido em uma reação. Mas, de um modo geral, os processos, as transformações, elas podem ser químicas e físicas. A água, ela pode mudar de estado físico. Ela pode passar de sólida para líquida, de líquida para gasosa. Ela pode voltar de gasosa para líquida, de líquida para sólida. Veja que essa transformação física, ela ocorre absorvendo ou liberando calor. Veja que quando ela passa de sólida para líquida, ela absorve. De líquida para gasosa, ela absorve energia, calor. Daí eu classificar esse caminho como endotérmico. Voltando, gasosa para líquida, de líquida para sólida, ocorre liberando energia. Então eu classifico esse caminho como exotérmico. A entalpia, ela é representada pela letra H. E o que é a entalpia? É a quantidade
de calor liberado ou absorvido em uma reação química. É o calor total que está sendo liberado ou absorvido. O ΔH, o delta é a variação. O ΔH ele vai ser igual à entalpia do produto menos a entalpia do reagente. Então, como é que eu posso representar em uma equação termoquímica? De um lado eu tenho os reagentes, do outro os produtos. E aí, o ΔH vem ao lado, indicando o valor, a quantidade de energia liberada ou absorvida. E aí uma dica, dependendo do sinal, se ele for positivo ou negativo, tem como você classificar essa reação. Se for negativa, o sinal é exotérmica, indica que a reação está ocorrendo liberando calor. Se o ΔH for positivo, é endotérmica, a reação ocorre absorvendo. Muitas vezes, nas questões da prova do Enem, vem lá o valor do ΔH e aí pede para você classificar em endo ou exo. E aí basta você olhar, já que você não pode perder tempo na resolução, basta você olhar o sinal, se ele é negativo ou positivo. Veja que em uma reação, quando está liberando, essa energia ela vem ali em meio aos... Quando a reação está liberando, né, ela vem ali em meio aos produtos. E quando está absorvendo, essa energia vem em meio aos reagentes. Uma reação, no caso da água oxigenada, quando você coloca em um ferimento, né, essa água oxigenada, ela vai ter como produto aí água e o gás oxigênio, só que liberando energia, sendo uma reação exotérmica. Já uma reação da fotossíntese, a energia ela vem em meio aos reagentes, ao CO2 e à água. E aí eu vou ter como produto a glicose e o gás oxigênio, tendo como um ΔH aí, ó, positivo, indicando que é endotérmico. Muitas vezes nas questões aparece para você analisar um gráfico. E aí, de um lado eu tenho um gráfico aonde a entalpia dos produtos é maior do que a dos reagentes. Isso vai me indicar um ΔH positivo. E no gráfico ao lado, eu tenho um HR, que é o H dos reagentes, maior do que o HP, que é a entalpia dos produtos. Isso vai me dar um ΔH negativo, indicando que a reação vai ser exotérmica. E aí, as questões gostam de cobrar se a reação é endotérmica, se a reação é exotérmica. Pede para você analisar essa transformação. Muitas vezes aparece uma transformação física, né, que é o caso da primeira questão. E aí você tem que estar atento. Tá certo? Fica a dica. A imagem aí mostra uma menina numa piscina. E aí essa água da piscina ela está exposta à luz solar. Já na segunda, fala no motor a explosão. Se é um motor a explosão, tem queima de combustível, não é? Ele dá a mistura aí, gasolina mais álcool, porque etanol é álcool. Sempre que um proprietário de um veículo
ele vai abastecer com gasolina aqui no Brasil. Essa gasolina, ela não é pura. É uma mistura de gasolina e etanol, álcool. Certo? E aí ele quer saber características dessa mistura. Na terceira, ele mostra um sistema, ele fala em um sistema e se está ocorrendo liberação ou absorção de calor, né? Se está liberando calor para a vizinhança ou se está absorvendo o calor da vizinhança. E a última é uma questão de gráfico. E aí é como eu falei, você faz uma análise do gráfico, observa o ΔH, tanto de reagente como do produto. E aí na imagem você observa que o H dos reagentes é maior do que o H dos produtos. E isso vai influenciar no ΔH, se ele vai ser positivo ou negativo. Galera, fica a dica aí da semana. Ó. Valeu, até a próxima.